Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus a mais um culto da nossa casa, diretamente para a sua casa, do nosso coração direto para o seu coração. A nossa oração sempre é que o Senhor possa te alcançar com os louvores que nós iremos cantar, com a palavra que nós vamos ministrar. A minha oração é que a sua fé seja renovada. Eu quero começar este culto, essa reunião, lendo uma mensagem na palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Que o Senhor Deus possa alcançar o seu coração. Eu quero convidar você a louvar o Senhor juntamente conosco, com a minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, e nós vamos adorar ao Senhor juntamente nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor possa alcançar o seu coração. Está sobre todo nome, o nome que nós adoramos, que nós exaltamos.
temos recebido essa graça. Desde que o homem ele abandonou o jardim por causa do próprio pecado, durante toda a história da palavra de Deus, Deus enviou homens e mulheres para tentar resgatar essa imagem de Deus em nós, porque a Bíblia diz que nós fomos criados segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Os profetas, os juízes, os reis do Velho Testamento tentaram, escreveram, exortaram, profetizaram, mas nada foi capaz de ligar o homem, uma vez por todas, a Deus novamente. Então Jesus vem e, através do seu próprio sangue, nos dá livre acesso ao coração de Deus. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Havia um propósito eterno. E Jesus é esse propósito. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não teu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos, cantando. Quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, com suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão.
Exalte o nome do Senhor. Exalte a beleza da sua santidade. Glória, glória, Jesus, Jesus. Já parou para pensar na beleza da santidade do Senhor? A palavra diz que as maravilhas dessa terra, elas não podem se comparar à beleza que há no nosso Senhor. Eu costumo dizer que a alma de um pintor, por exemplo, é muito mais bela do que aquilo que ele consegue pintar. Muitas vezes a técnica, a vocação que ele utiliza para fazer uma obra-prima estava dentro dele. Quando nós conseguimos compor uma canção, antes dessa canção ser passada para o violão, para a voz, essa canção ela habita dentro de nós. O que eu estou querendo dizer para você é que nós olhamos para as maravilhas da terra, nós olhamos para a criação, para a natureza, para coisas tão magníficas, e o que eu posso te dizer é que o Senhor é mais bonito do que todas elas. Ele é lindo, Ele é formoso, e por isso nós o glorificamos. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, mas cante de todo o seu coração. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Tenha certeza que as tempestades virão, as dificuldades vão te enfrentar, o próprio inferno e o diabo vai se levantar contra você. Você pode chegar a ficar enfermo, mas cada vez que a sua fé é provada, Deus está te dando a chance de crescer um pouco mais.
Glória a Deus. Romper em fé é ultrapassar os nossos próprios limites. É aquela força extra que muitas vezes nós achamos que nem temos, mas que nós encontramos a partir da palavra de Deus, a partir da prática da palavra de Deus. Rompa em fé, viva o sobrenatural de Deus. Tantas pessoas estão falando sobre o novo normal. Eu quero te dizer que Deus não tem um novo normal para nós. O que Deus tem para nós é uma vida no sobrenatural, é uma vida numa dimensão nova, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa, ela sempre é maior que a primeira, e que aquilo que está por acontecer tem que ser maior do que aquilo que já aconteceu, porque nós andamos de glória em glória. O Senhor habita em você, o Senhor habita nos seus louvores, o Senhor habita na sua fé. Através da fé que você tem nele, eu te convido essa noite em nome de Jesus, rompa em fé, viva o sobrenatural de Deus, viva o sobrenatural de Deus, viva uma dimensão onde você não viva mais a intenção e a força, a pressão do pecado, mas que você possa viver de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé, com ousadia vou ver o sobrenatural. Cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vem semear em nós, Espírito Santo. Receba o louvor, receba a adoração, seja coroado, Senhor. Certo como o ar que eu respiro, a presença do Senhor está nesse lugar.
a face do abismo, vem pairar com teu Espírito sobre o meu caos, mas a sua mão diz palavras de criação. Haja luz em minha escuridão, haja paz em meu coração e façam como tu és santo, Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa hora. Nós fizemos a leitura da palavra no início da nossa reunião. Eu quero saudar alguns irmãos que estão presentes aí, a irmã Penha. Teve alguns irmãos que já passaram, mas nós estávamos aqui mergulhados na graça e na presença do Senhor. Nosso irmão Rodrigo Areal. Eu saúdo a igreja que se reúne em São João del Rei e que acompanha as nossas lives através da vida do Micael, seus amigos de trabalho, seus colegas, o pessoal também da Rosa, lá da antiga igreja Siló, em São João del Rei. Que o Senhor possa vos alcançar. Eu saúdo o pastor João Sampaio, meu pai, que se reúne com alguns irmãos também em Matipó, né? E os demais irmãos que durante a semana irão assistir essa live. Que esse doce nome Jesus possa alcançar o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você, se for possível, você abrir a sua Bíblia no texto da nossa meditação, sua Bíblia, seu aplicativo, eu não sei o que você utiliza, mas nós vamos meditar em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Durante a semana, lá no início da semana, eu postei uma pergunta. Alguns irmãos responderam no privado, alguns ligaram para mim eu perguntei qual é a base. Eu fiz questão até de não perguntar assim a base do nosso evangelho, mas eu coloquei lá assim, qual é a base principal da nossa crença. Alguns irmãos responderam que é o relacionamento com Deus, outros irmãos, enfim, houveram respostas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, o que representa o principal fundamento da nossa fé. Porque se você olhar para uma construção, nós vemos um prédio enorme, grande, né? Se você parar para pensar, o tamanho, a proporção e até mesmo às vezes a beleza, os detalhes que existem nesse edifício, eles só são possíveis por causa do fundamento, por causa dos alicerces. A parte que ninguém vê, que está debaixo da terra, é a parte que torna possível uma construção saudável. É a parte que torna possível nós construirmos algo que seja de valor para Deus.
no nosso relacionamento, na nossa crença em Deus, também exatamente igual. Quanto mais profundo for o nosso alicerce, a nossa fundamentação, mais a nossa fé terá um alcance e automaticamente a nossa crença, a nossa religião, a manifestação do nosso evangelho será mais eficaz. Vamos ler o texto de Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez você já leu esse texto 1 milhão de vezes. Na maioria das vezes que eu ouvi mensagens a respeito desse texto, todos os pregadores, quase que 100% deles, pregaram a respeito de que a fé ela é necessária antes de se ver alguma coisa. Porque as pessoas têm a mania de querer ver para passar a crer. E o conceito da fé, o ensino que a fé traz é exatamente o oposto. Nós temos que crer para passar a ver. E é uma verdade irrefutável. Mas eu gostaria de me ater principalmente na afirmação que diz, ora, a fé é o firme fundamento. Eu gostaria de pensar com você um pouquinho a respeito da fé. O que é a fé? O que a Bíblia diz sobre o que é a fé? Primeiro eu quero te dizer que a fé, ela não é um sentimento. Sabe, a antiga religiosidade, muito que nós recebemos de um tradicionalismo, dizia que a fé ela podia ser sentida, ou seja, a gente quase que fazia uma força interior, crendo para que algo viesse a acontecer. A fé, ela não é um sentimento. Quando a Bíblia compara a fé a um firme fundamento, a Bíblia está dizendo que a fé é um conceito, é um princípio, é um ensinamento que tem que ser construído. É impossível nós termos a fé instantaneamente. Ou seja, de repente você recebeu um toque e aí você sentiu algo e a partir daquele momento você tem a fé. Não é assim que acontece. Se assim fosse, Deus teria, através da sua palavra, comparado a fé a outras coisas. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Eu estive estudando essa expressão do firme fundamento, e eu pude notar nos teólogos que comentam essa passagem, eles concordam que dentro do costume judaico, quando se lançava um firme fundamento, estava diretamente ligado à natureza do solo e à profundidade daquele fundamento, ou seja, quanto mais profundo fosse o alicerce, então eles lançavam essa palavra, essa expressão, firme fundamento. Quando é firme o fundamento, está querendo dizer automaticamente, então, que nós temos de fato um alicerce profundo, que nós temos de fato um solo que comporta essa fundamentação. Eu posso estabelecer um alicerce muito profundo, mas se for, por exemplo, sobre a areia do mar, nada vai adiantar. Primeiro, que vai ser muito difícil eu fazer um furo para alicerce sobre a areia, porque cada vez que eu furar, a areia da borda ela vai cair, vai impedir que eu alcance uma profundidade e uma estabilidade para que eu possa lançar um fundamento que seja seguro. Por exemplo, quanto se eu construir algo sobre um solo mais duro, sobre uma rocha, como compara a palavra de Deus sobre as duas construções. Olha, o problema é que na maioria das vezes nós confundimos com manifestação de fé a fé. Fé é uma coisa, manifestações de fé é outra. Ou seja, quando eu oro por uma pessoa e essa pessoa é curada, os que estão presentes, eles presenciam a manifestação da fé em ação. E isso contribui para que todos passem a crer automaticamente. Mas como eu disse no início, esta fé que é gerada por meio de manifestações, ela é uma fé instantânea. Então, da mesma forma que ela vem, ela está passiva também de ir.
O que eu quero que você entenda é que a sua construção, ela vai seguir o modelo da sua fundamentação. Então, se a sua fundamentação, de fato, é a fé que está expressada em Hebreus no capítulo 11, a partir do verso 1, então o edifício que você construir, ele vai ser alto, ele vai ser belo, ou seja, a sua vida de relacionamento com Deus, ela vai ser grandiosa. Eu não me preocupei durante a semana em responder para ninguém se estava certo, se estava errado, nada. Todas as opiniões que os irmãos foram me mandando no WhatsApp, no Facebook, através de conversa e tal, eu fui coletando e guardando no meu coração. Porque sim, relacionamento faz parte, vamos dizer, os dons que são gerados pela fé também, a salvação que é gerada pela fé, enfim, tem tantas coisas que a fé pode gerar. Mas a fé é a premissa de todas essas coisas. É impossível nós termos um relacionamento com Deus se nós não tivermos uma fé saudável, uma fé que seja gerada por meio da palavra de Deus. Nós precisamos desta fé da forma que está escrita aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, quando eu espero algo de Deus, então eu vou conhecendo, me relacionando com esse Deus, e existe uma forma que, vamos dizer assim, que é principal, que é inicial, que precede a todas as coisas. Como que eu posso gerar esse alicerce? Se a fé, ela é o fundamento, que ferramenta eu devo usar para cavar esse fundamento? Porque quando nós vamos cavar um tubulão, então nós usamos, né, os mais antigos aí, usam aquele instrumento, acho que chama boca de lobo, né, alavanca, chibanca, e vai furando no chão, tirando a terra, até que se alcance uma profundidade que vá corresponder com as dimensões da construção. Mas no caso da fé, se ela é um alicerce, qual ferramenta eu devo usar para cavar a fé, ou seja, para começar essa construção? Romanos nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e não é qualquer ouvir, é o ouvir da palavra de Deus. É interessante que a Bíblia não diz que a fé, ela é gerada pela leitura da palavra, mas ela é gerada pelo ouvir a palavra. Esse ouvir que a palavra de Deus está dizendo aqui é dar ouvidos. Não é simplesmente escutar. Mas quando você lê, escuta uma mensagem, vê e consegue assimilar essa mensagem e dá ouvidos, ou seja, obedece àquele princípio, àquele ensinamento, então a fé, ela é gerada da forma correta. Ou seja, a ferramenta que nós temos para gerar a fé genuína em nossos corações é dar ouvidos, é obedecer a palavra de Deus. Agora, como eu posso obedecer uma ordem que eu não escutei? Como eu posso obedecer alguém que eu não conheço? Como eu posso me colocar dentro de uma cadeia de comando, sendo que eu não faço parte desse exército em questão? Perceba que eu quero que você entenda que todas essas retóricas que eu lancei para você, elas dizem a mesma coisa. Para que eu consiga obedecer à fé, eu preciso, em primeiro lugar, estar em contato com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer esse universo da fé. Eu preciso me dedicar à leitura da palavra, a ouvir mensagens, ouvir louvores, a assimilar os princípios do reino de Deus, porque nós fomos criados de acordo com os princípios humanos. E não há nada de errado nisso. Só que, como sempre eu gosto de dizer, com os princípios humanos nós não conseguimos chegar ao conhecimento do reino de Deus. Ou seja, eu não posso usar uma ferramenta humana para tentar produzir a fé. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu afirmei que, de acordo com o que for construído o meu fundamento, o meu alicerce, isso vai ditar as dimensões daquilo que eu construir em cima? Então, preste bem atenção.
Se a minha fé ela for construída em cima de um sentimento, então sempre eu vou ter que ter algum sentimento para que eu consiga me manter na fé. Isso parece muito lógico, mas infelizmente a maioria das pessoas agem assim. Quantos de nós já não fomos, por exemplo, num culto, e quando nós entramos no culto, aí talvez, não sei, alguma coisa está acontecendo e parece que não está tão avivado aquele culto. E aí, porque nós não sentimos um arrepio, porque nós não sentimos a vontade de chorar, ou a gente joga a culpa no diabo, né? Fala que o diabo está atacando, ou então simplesmente a gente fala assim, minha fé hoje ela está fraca, porque eu não consigo sentir. Pare com isso. A fé, ela não pode se apoiar sobre o sentimento. Por quê? Porque senão no momento que você não estiver bem, no momento que você estiver atribulado, no momento que você tiver com dificuldade para assimilar essa fé, então automaticamente você não vai conseguir exercer a beleza da sua fé. A fé, eu costumo dizer que a fé ela não sente, a fé sabe. Você pode não estar sentindo nada, mas automaticamente no momento que você começa a ler a palavra, você tem que crer que Deus está presente. Você tem que crer que de fato Deus está agindo através da sua vida. Sabe, eu quero que você compreenda isso muito bem. A fé ela é muito mais do que uma manifestação de milagre. A fé gera milagres, mas os milagres, eles não podem gerar a fé genuinamente falando. Tem sempre essa diferença e nós temos que fazer essa diferença. Outra coisa que eu quero falar sobre a fé é no mesmo texto de Hebreus, no verso 6, fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta fé que nós estamos falando, que é gerado pelo contato direto entre nós e a palavra de Deus. Por que eu falo entre nós e a palavra de Deus? Porque se simplesmente eu falasse entre você e Deus, ou seja, se eu falasse que a fé é simplesmente você se relacionar com Deus, isso não dá para medir. Como que eu vou medir o seu relacionamento com Deus? Como que você vai medir o meu relacionamento com Deus? Não dá para fazer e nem é bom que se faça. Na verdade, o que nós precisamos é ter relacionamento de obediência com a palavra de Deus. E isso infere que eu estou em contato, eu estou lendo, eu estou ouvindo e eu estou praticando a palavra de Deus. Sabe, para que eu agrade a Deus, eu tenho que entender os princípios do coração de Deus e eu tenho que andar de acordo com esses princípios. Quando nós lemos no Velho Testamento que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, nós ficamos assim, maravilha, que coisa maravilhosa, que coisa de Deus, né? Em que o homem foi chamado assim segundo o coração de Deus. Quando nós vemos o jeito que Davi agia, nós vemos que exatamente ele agia de acordo com toda a palavra de Deus que ele possuía no seu tempo. Então, para que eu venha agradar a Deus, se faz necessário que eu ande de acordo com aquilo que Ele ensina. O problema é que nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Nós queremos servir a Deus com o nosso dinheiro. Nós queremos servir a Deus com as nossas desculpas. Mas eu não fiz por causa disso, ou eu fiz por causa daquilo. Sempre tem uma justificativa. Sabe, o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz uma coisa e eu concordo. Ele fala que quem é muito bom de justificativa não é muito bom de se arrepender. E é verdade. Sabe, haviam 2 homens orando no templo. Jesus contou essa parábola. Um deles não ousava olhar para o céu, mas batia no seu peito e dizia baixinho lá no canto dele, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E o outro, do outro lado do templo, batia no peito e falava, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu pago os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu sou um cidadão respeitável. Sabe,
Qual que é a nossa postura de fé? Será que nós não estamos justificando demais? E talvez você não perceba, mas está fazendo exatamente isso. Deus, quantos de nós já não oramos assim? Preste atenção. Deus, faça isso porque eu sou seu filho. Você está justificando que Deus é obrigado a fazer porque você é filho. Sabe, querido, como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele falar sim, Ele é Deus. Se Ele falar não, Ele é Deus. Se Ele falar ainda não, Ele é Deus. Se Ele falar espere um pouco, Ele é Deus. Eu tenho que crer que eu sirvo a esse Deus. O problema é que nós não estamos preparados, na maioria das vezes, para essa realidade da palavra de Deus. Meu querido, em nome de Jesus, se você quer agradar a Deus, é necessário que você tenha uma fé acima dessas circunstâncias, porque sem esta fé é impossível agradar a Deus. E sabe, quando você agrada a Deus, você tem tudo dele. Moisés, quando ele orava a Deus, às vezes, eu preguei sobre isso recentemente, Deus já tinha falado não. Mas Moisés intercedia ainda assim. E sabe o que Deus fazia? Deus olhava para ele e falava assim, Moisés, eu vou fazer. Eu já tinha dito que não ia fazer, mas eu vou fazer, porque você achou graça aos meus olhos, ou seja, você me agrada. Essa fé agrada a Deus. Essa fé que se arrisca, essa fé que não é um sentimento, mas é uma convicção. Olha o texto, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a plena convicção das coisas que não se veem. Ou seja, eu preciso estar plenamente convencido de que vai acontecer, de que Deus está no controle, que hoje eu posso estar chorando, mas amanhã o Senhor vai ungir a minha cabeça e o meu cálice vai transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, então, em primeiro lugar, ela é uma construção. Em segundo lugar, a fé é uma atitude, é um conhecimento assimilado que nos torna agradáveis a Deus. Ou seja, Deus olha para você e Ele se agrada por causa daquilo que você está exercendo. Por último, eu quero citar o texto quando Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele diz assim, olha, se qualquer um de vós tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, então direis a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, não duvidando no coração, assim será feito. O grande problema, eu ensinava muito isso para os irmãos numa igreja que eu pastoreei no bairro Justinópolis, é que nós nos apegamos muito aos símbolos e às vezes deixamos passar batido o princípio daquilo que Jesus está ensinando. Quando Jesus falou do grão de mostarda, quantas pessoas eu já vi pregando por causa do tamanho da fé. Porque Jesus cita que o grão de mostarda ele é o menor entre as sementes das hortaliças, mas das hortaliças ela se torna a maior quando ela está na sua fase adulta. E nós ficamos pensando na fé dentro de uma quantificação, dentro de uma possibilidade de nós estabelecermos o tamanho da fé. Que se nós tivermos a fé tão pequenininha, como a sementinha de mostarda, né, como o grão de mostarda, nós vamos conseguir movimentar as montanhas de lugar. Mas sabe, na maioria das vezes, nós desprezamos a realidade que a fé, muito além de tamanho, grande, pequena, médio, seja qual for, a fé ela é uma semente. O que Jesus estava dizendo, comparando a fé ao grão de mostarda, ele estava dizendo, olha, vocês são capazes de gerar a fé. Qualquer árvore saudável, ela é plenamente capaz de produzir fruto. E todo fruto saudável, ele é capaz de produzir uma semente que é plenamente capaz de gerar outras árvores. Eu gosto sempre do exemplo da laranja, que eu aprendi com meu amado pastor Willer Nunes, do Mevan.
ele diz que ao cortarmos uma laranja, nós podemos ali contar quantas sementes tem dentro da laranja. Mas ao pegar 3 ou 4 sementes e plantarmos, jamais nós poderíamos mensurar quantos frutos podem ser gerados a partir daquela simples semente. Nós podemos contar a semente dentro do fruto, mas não podemos contar quantos frutos podem ser gerados a partir da nossa semente. Sabe, a fé, ela é uma semente. Ou seja, a fé, ela foi planejada por Deus para que num ambiente de vida cristã saudável, aonde nós assimilamos a palavra de Deus e passamos a prática desta palavra, ou seja, ouvir, ler, obedecer esta palavra cada vez mais. Às vezes nós vamos tropeçar, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos pecar, mas sabe, a prática constante desta fé, o desafio constante de continuidade, de se tentar uma vez mais, de querer um pouco mais, vai nos levar a realmente gerar a semente da fé. Que não importa qual seja a sua dimensão, talvez aquilo que nós proporcionamos com o cultivo, pense bem, quando você planta um pé de abacate no seu quintal, você não vai ter o fruto tão cedo. Você vai ter que selecionar bem a semente para começar a fazer todo um cuidado, preparar a terra onde você vai plantar, cuidar daquela planta até que ela se torne uma árvore. Isso pode durar anos. No caso da mostarda, só para nós ficarmos fiéis à palavra de Deus, em 1,5 mais ou menos, a muda já está crescendo. E mais ou menos depois do 30º dia, ela já está dando novas sementes, ela já está frutificando, ela já está dando os seus grãos, aonde vão ter outras sementes. Ou seja, o processo completo não dura mais do que 90 dias, desde que é plantado até que haja uma nova colheita. Tá? Mas usando esse exemplo de sementes, né? Porque talvez o que você está produzindo é realmente uma mostarda, ou seja, a sua fé ela vai ser capaz de gerar frutos rapidamente. Mas talvez o fruto que eu esteja gerando é uma manga. E esse fruto vai demorar 4, 5 anos para acontecer. A velocidade com que você vai frutificar está diretamente ligado à profundidade das suas raízes, à qualidade da agricultura espiritual que você está exercendo sobre a sua fé. Talvez o seu alicerce ele ainda é tão raso, então a sua construção ela ainda vai ser tão pequena. Sabe, como aquela pessoa que começa a construir, mas não tem dinheiro para fazer uma grande construção, então ela faz apenas o primeiro pavimento, mal tem cintamento, mal tem algum alicerce, porque o dinheiro, o recurso era pouco. E aí quando a pessoa ela quer melhorar a casa, então ela tem que quebrar a parede, furar o chão, aumentar a resistência, aumentar o alicerce da casa para que ela possa crescer para cima. Primeiro, ela tem que crescer para baixo. E relativo à semente, a fé como semente é exatamente igual. Qual é a qualidade da fé que nós exercemos? Porque a qualidade dessa fé vai ditar a velocidade com que essa hortaliça vai brotar, com que a manifestação deste relacionamento vai ser visível a outras pessoas. Sabe, eu costumo dizer que tem pessoas que ela tem uma vida com Deus tão intensa que o simples fato de você estar sentado próximo dessa pessoa, que seja dentro de um ônibus, você ser atendido no comércio por alguém que tem essa vida com Deus, você consegue sentir, sabe, que essa pessoa é diferente, há um brilho diferente, há uma unção diferente, eu não sei, chame você da forma que você quiser chamar, mas isso nos torna diferente. Quando eu tenho um pleno exercício da fé, a minha árvore da fé, ou seja, o meu relacionamento, ele se torna visível mais rapidamente. E se essa árvore, ela cresce rapidamente, ela se torna adulta rapidamente, então rapidamente ela vai frutificar. Exatamente por isso, existem cristãos
ou pessoas que se dizem crentes, que estão dentro da igreja 3, 4, 5, 10 anos e nunca frutificaram. Nunca conseguiram trazer ninguém para o evangelho. Por quê? Porque a própria fé dessa pessoa ainda é uma muda, ainda é tão pequena, necessita de cuidados. Você ainda tem que tomar pela mão e andar. Eu lembro ainda, o meu filho mais novo, tem 1 ano e meio mais ou menos já, mas até recentemente, para ele andar a gente tinha que pegar na mãozinha. Agora, se ele está andando para lá e para cá correndo e a gente pega na mão dele, ele mesmo dá um jeito de se desvencilhar, de soltar da mão da gente. Isso é um processo de crescimento. A Esté, então, essa escada que está aqui atrás, várias vezes ela desce correndo, pula do meio da escada e só Jesus na causa. Por quê? Porque ela já atingiu o crescimento. Sabe, quando a nossa fé ela é ainda uma muda, ela ainda é uma plantinha tão pequenininha, nós precisamos que as pessoas nos apoiem, que as pessoas nos ajudem a caminhar na fé. Mas quando eu entendo que se eu investir na cultura dessa fé, no cultivo dessa fé, ou seja, se eu ter um relacionamento mais profundo com a leitura e obediência da palavra de Deus, eu vou alcançar algo bem maior, algo bem mais grandioso da presença de Deus. Então, eu preciso compreender que esta fé, ela vai estar diretamente ligada a essa realidade da semente. A semente que vai se tornar uma planta, a planta que vai se tornar uma árvore, a árvore que vai dar frutos de acordo com a qualidade dessa própria árvore, e esse fruto que vai ser capaz ou não de gerar uma nova semente. Sabe, a minha oração nessa noite é que Deus possa prosperar a sua semente, é que a sua fé ela não seja mais dependente das outras pessoas, de uma vez por todas, que seja possível cortar o cordão umbilical entre você e as pessoas que estavam tentando te ajudar até, mas que o Senhor possa te promover a um crescimento, de que de necessitado você passe a provedor. O problema é que às vezes nós não experimentamos a maioria das bênçãos de Deus, porque pelo princípio da palavra de Deus, todas as outras coisas estão condicionadas a primeiro nós crescermos no reino de Deus. Ou seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Jesus disse assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos as outras coisas e abandonamos o reino de Deus, mas você tem que ter ciência que você é filho de Deus, você é servo de Deus, e quem serve a Deus, quem é filho de Deus, tem que começar pelo reino de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, aprenda que a fé, ela é um fundamento que você tem que construir. A fé é uma semente que você tem que gerar. E a fé é o que é necessário para que você possa agradar a Deus. Não é o seu falar bonito, não é o seu vestir diferente. Todas essas coisas acontecem com o tempo. Mas o que nós precisamos para agradar a Deus é ter fé. E não é qualquer fé, mas a fé que é gerada pelo dar ouvidos, ou seja, por obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe seu coração. Eu quero louvar a Deus mais uma vez, junto com você. E nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém. A nossa fé, ela não pode ser pequena como algumas pessoas pensam. Eu não gosto dessa comparação que as pessoas fazem com a semente, trazendo para a realidade do tamanho, que aí a pessoa pensa que qualquer fé que ela tenha tá bom, porque o grão de mostarda é pequenininho. Não, nosso Deus é grande, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Então a nossa fé tem que ser grande. Sabe, algumas pessoas que alcançaram milagres
na presença de Deus, eu acho tão tremendo, né? Que essas pessoas, Jesus deu testemunho delas, falou assim: quão grande foi a fé que você teve, né? Aquele centurião, Jesus ficou admirado porque em Israel inteiro ele não achou tamanha fé. Ou seja, é uma proporção de grandeza. Deixa a sua fé crescer, sabe? Alimente a sua fé, alimente essa plantinha. Dê cuidado, regue a sua fé com a obediência à palavra de Deus para que ela cresça, porque Deus quer que você frutifique. É tempo de frutificar. Nosso Deus é grande, a nossa fé também tem que ser grande. Amém? Glória a Deus, Shirley. Senhor te abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome Só Tu és o Deus eterno. Senhor, como eu Te adoro. Tu és maravilhoso, Deus. Ressuscita a nossa fé, para que dessa forma os nossos sonhos possam ser ressuscitados. Nos dá mãos habilidosas para que possamos cavar fundo na rocha eterna que é Jesus. Ajuda-nos a firmar este firme fundamento que é a fé, bem fundo, bem dentro de Jesus, para que o edifício que se construir sobre esta fé seja grandioso, seja agradável ao Senhor. Ó Deus, nos ensine a cuidar da semente, a cuidar, ó Deus, da pequena planta. Nos ajude a cuidar da árvore, nos ajude a colher o fruto no tempo certo, nos ajude a extrair as sementes, nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Acima de tudo, Deus, que ao olhar para nós,
seu coração se encha de alegria, que sejamos agradáveis aos teus olhos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele levante sobre a sua vida o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida. Eu abençoo e profetizo sobre a sua casa nesta hora. Que o Senhor alcance o seu coração, para que você possa crescer na fé, para que a sua fé não seja anã, para que a sua fé ela não sofra de nenhuma doença, mas ela seja pura e agradável ao Senhor. O Senhor te abençoe. Domingo que vem eu espero você novamente aqui, que o Senhor possa te abraçar nesse momento. Receba o abraço, o carinho do Pai. Receba o cheiro precioso do Espírito Santo, da glória do Deus vivo. Que o calor do coração de Jesus possa incendiar a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.